Enigma Podcast apresenta Percepções. Olá, ouvintes do Enigma. Estamos hoje acompanhados de Mizuji Kaji, que é engenheiro de produção, Master Practitioner e consultor em PNL, Programação Neurolinguística, coach para empresários e membro do ICC, International Coaching Community. Boa tarde, Mizuji. É um prazer falar com você. Mizuji, define pra gente o que é PNL. PNL é Programação Neurolinguística. É um conjunto de atitudes e técnicas para você conseguir alcançar o objetivo que quer alcançar. Ele é baseado em observação, estudo de pessoas que alcançaram grande sucesso, e a PNL foi estudar como essas pessoas fazem isso, o que fazem, e transformou em uma série de técnicas. E quando você pega essas técnicas e aplica de uma maneira adequada, você tem grande chance de alcançar resultados semelhantes àquilo que essas pessoas alcançaram. Então, PNL ele está presente em todos os lugares onde existem pessoas de desempenho excepcional. E através da PNL nós podemos também alcançar esse resultado excepcional. Como você conheceu e qual a relação com a PNL? Bom, PNL eu conheci por um acaso, muitos anos atrás. Eu trabalhava na área de engenharia e última das minhas atividades nessa área era desenvolvimento de novos produtos. Um dia, numa livraria, encontrei um livro escrito com o título de Know-how. Primeira coisa que eu pensei foi alguma coisa relacionada com a tecnologia. Fui folhear e vi que era uma coisa completamente diferente. Gostei e daí comecei a estudar e descobri a programação neurolinguística. E de que maneira a PNL trabalha para a melhoria da qualidade de vida? Você estava falando que é através de técnicas. Como são mais ou menos essas técnicas e quais os benefícios que ela traz? Muitas das técnicas da PNL as pessoas já usam sem saber. Então, não que sejam totalmente desconhecidas, só que elas não sabem que o que estão fazendo é a PNL. Por exemplo, quando você vê uma imagem de uma pessoa sonhadora. Como é a imagem de uma pessoa sonhadora? Uma pessoa que fica olhando para cima. Você nunca vê uma sonhadora olhando para o chão, não é? Isso é uma das técnicas da PNL, faz com que você olhe para cima para ter uma imagem de algo que ainda não aconteceu. Ou seja, sonhar. Então, nós podemos provocar esse estado olhando intencionalmente para cima. Facilita visualizar. Pessoas deprimidas, o que elas fazem? Geralmente, eles olham para baixo. E a PNL diz que quando você olha para baixo, você está falando com você mesmo. Nesse caso, você está ouvindo coisas horríveis de você mesmo. Ou então você está sentindo. Porque quando você olha para baixo, você também tem acesso aos sentimentos e às sensações. Então, ele está sentindo justamente aquele estado depressivo. Então, uma das técnicas PNL diz, quando você estiver triste, olhe para cima, porque só isso já faz uma grande diferença. Coaching é uma terapia? É um treinamento? O que é? Não é uma terapia, não é treinamento, embora essa palavra coaching tenha vindo da área de esportes. Então, em inglês, o coach é o que aqui no Brasil chamamos de técnico ou treinador. É justamente isso que faz o atleta obter aquele resultado excepcional. Porque, por melhor que seja o atleta, sem a ajuda do coach, provavelmente não teria chegado lá. Isso dá tão certo na área dos esportes que outras pessoas atuando na área dos negócios, das artes,
começaram a adotar a mesma abordagem. Então começaram a chamar as pessoas que têm essas características para ajudar. Fora dos esportes, o coach normalmente não dá conselho, não dá para você resposta pronta, não ensina, não dá consultoria. O que ele faz é ajudar você a descobrir sua própria resposta. Então, a principal característica de um coach é fazer a pergunta certa para você achar a resposta que está procurando. Então, a resposta está dentro de você, não no coach. Na área empresarial, isso também é uma área bem procurada? Sim, na área empresarial é o que se ouve mais hoje em dia, essa palavra coach. Muitas empresas, grandes empresas, contratam coach para dar apoio a altos executivos. Existem empresas que oferecem, inclusive, serviço de coaching como um dos componentes do pacote de benefícios. Porque isso faz bem para a própria empresa, o executivo tendo alto desempenho, é claro que a empresa sai ganhando, né? E o próprio executivo, ele tendo o melhor desempenho, não é uma coisa melhor. Então isso é bastante comum hoje em dia nas empresas. Para você analisar essa pessoa que você vai acompanhar, né, que dados são necessários sobre a vida dessa pessoa para você poder ajudar e poder trazer resultados satisfatórios? A pessoa, para ter um bom resultado com o coaching, ela precisa primeiro ter vontade de fazer mudança. Isso que é o importante. Se ela estiver satisfeita com a situação atual, não há sentido em contratar o trabalho de coach. Agora, se ela sabe que pode obter resultados melhores e realmente estiver disposta a pagar o preço por isso, então ela vai ter bastante vantagem tendo a ajuda de um coach. Muitas pessoas com boas intenções começam a querer fazer mudanças sozinhas. E a gente sabe que isso geralmente acaba no meio do caminho. Você pega, por exemplo, gente que tem problema de peso e quer emagrecer. Um dia ela resolve fazer dieta, frequentar a academia, começa a falar para todo mundo, todo entusiasmado, e o que acontece depois de 2, 3 meses? Muita gente já esqueceu toda aquela história. Então, o coach entra justamente aí para que essas pessoas consigam enfrentar os desafios desse novo projeto de fazer mudança. Porque mudança não é uma coisa tão fácil para a maioria das pessoas. Assim, em sentido de pesquisa da vida dessa pessoa, que tipo de informações ela precisa te passar para você conhecer ela melhor? Como que leva um tempo para você conseguir realmente se envolver com a vida dessa pessoa para poder ajudá-la? Ou geralmente em uma sessão você já consegue ter uma boa base? Eu não preciso saber muito a respeito do passado dessa pessoa. Na verdade, o coaching trabalha do presente para o futuro, que é diferente da terapia. A terapia costuma olhar muito para o que aconteceu no passado. No coaching, é muito mais importante do que isso, saber onde a pessoa quer chegar. Isso sim, isso é fundamental. E nesse sentido, muitas vezes, nós consumimos várias horas discutindo para descobrir exatamente o que a pessoa quer, onde a pessoa quer chegar. Entre as ferramentas que você utiliza, o uso do EFT é considerado? Defina o EFT para o pessoal que não conhece muito bem, assim, e diga em que situações você costuma aplicar. Bom, EFT vem do inglês Emotional Freedom Technique. São técnicas de liberação emocional. A finalidade dessas técnicas é liberar você de emoções negativas. O que são emoções negativas? Medo, insegurança, vergonha. Então, todo esse tipo de sentimento atrapalha a você quando quer alcançar um objetivo. Às vezes você precisa fazer uma determinada coisa, você sabe que tem que fazer, mas não consegue fazer por causa desses sentimentos. E a EFT é uma ferramenta excelente para eliminar rapidamente essas emoções negativas. Então nós usamos
isso como uma ferramenta auxiliar quando percebemos que a pessoa está sob efeito dessas emoções negativas e por isso não consegue seguir em frente. A EFT é uma técnica muito diferente das técnicas convencionais, foge do conceito tradicional de psicologia, ela está baseada no conceito da medicina tradicional chinesa, tem as mesmas raízes da acupuntura, trabalha com equilíbrio do fluxo de energia no seu corpo. Só que, diferentemente da acupuntura, você não usa agulha. Então é uma técnica simples, auto-aplicável, e muitas pessoas aprendem isso rapidamente, em poucas horas, e começam a resolver seus problemas sozinhos. Então é uma ferramenta excelente em termos de coaching. Porque uma outra característica do coaching é permitir que seu cliente consiga andar com suas próprias pernas. Não é criar dependência, pelo contrário, fornecer meios da pessoa ser independente, assumir responsabilidade pelos resultados que está buscando. Nesse sentido, o EFT, uma vez aprendido, ela pode carregar com ela para onde quiser e usar quando quiser. Isso é uma coisa muito útil na vida dessa pessoa, para o resto da vida. Quero agradecer, Mizuji, pelo papo e dizer a nossos ouvintes que para saber mais sobre coaching, EFT e PNL, é só acessar www.mizuji.com. Muito obrigada e essa foi mais uma entrevista do Enigma Podcast. Enigma Podcast apresentou Percepções.